Viver bem é conviver bem. Viver bem com os outros, com nós mesmos, comer o que há de melhor, estar em harmonia, sentir-se preenchido e com orgulho do que fazemos. Essa é uma escolha exclusivamente nossa. Quando decidimos morar numa tiny house, não é porque é estiloso, porque é bonitinha, charmosinha, ou porque queríamos impressionar alguém. Escolhemos viver nela, pois é totalmente alinhado com a nossa filosofia de vida. Ter uma vida com poucos objetos, com pouco impacto ambiental, minimalista, simples e o mais importante, livre. Antigamente pensávamos que para ter sucesso na vida ou para viver uma vida fantástica ou viver um sonho, era preciso primeiro se aposentar, juntar uma determinada quantidade de grana, comprar uma casa grande, ter um carro da hora, ter roupas de marca. E não é bem assim, né? Somos jovens, temos energia agora, nosso filho é novinho, eu e a Bel olhamos um pro outro, por que não viver agora? O mundo está cada vez mais materialista, né? Estamos nos separando, estamos cada vez mais individualistas, sozinhos, cansados, estressados, solitários. Mas uma coisa eu sei, somos todos corresponsáveis pela mudança que queremos no mundo. É necessário refletir sobre o padrão de vida, buscar alternativas. É hora de agir. Em nosso período de treinamento, em que visitamos fabricantes, pessoas que construíram própria casa, e vimos algumas casas abertas durante o processo de assoalho, percebemos que todas elas tinham algo em comum, em que eles tinham um assoalho com uma determinada profundidade, e que esse assoalho ele tinha que ser uma quebra de temperatura entre o chassi e a casa. Nossa tiny house, optamos por usar madeira para fazer a quebra de temperatura e para estrutura o steel frame. Essa combinação nos permitiu fazer uma estrutura mais leve e com a mesma força e precisão de um chão feito totalmente em madeira. Aquela que vocês fizeram lá. Lá na casa da Rita aquela vez.
Amanhã a gente põe o isolamento térmico, já dá pra botar o plástico e fechar o piso com USB. Aventura. Êêêê! Vai, filho. Com a estrutura do assoalho pronta, nós passamos para a instalação da caixa d'água. Em toda a hidráulica da Tiny House, nós optamos por usar tubos PEX, que são os mesmos utilizados nas Tiny Houses norte-americanas. Ah, do furo da caixa. Olha aqui, ó. É. Tá vendo? Tá pegando? Sim. Ó, você vê que ele tá ajudando? Aí. Oh, tubo PEX! Legal, hein? Os isolamentos térmicos mais utilizados fora do Brasil são feltro de algodão, a lã de vidro, lã de rocha e a espuma expansiva. A escolha pelo produto depende muito da preferência pessoal e do material que é existente naquele local. Nós já vimos alguns países usarem a lã de ovelha, que é algo que aqui no Brasil nós não temos. Nós optamos por reciclar a lã de vidro que a Tiny Houses Brasil recebeu de doação de uma obra, para evitar que esses resíduos fossem parar no lixo. Nós ensacamos e colocamos na base do assoalho. O ensacamento é importante para isolar a fibra de vidro, que é altamente tóxico, e quando a movimentação ele gera suspensão. Assim nós protegemos contra a contaminação. Para finalizar o isolamento térmico e acústico do piso, nós vamos usar a lã de PET, que é a mesma que será utilizada nas paredes. Para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre elas, a lã de rocha e a lã de vidro, elas são provenientes da natureza. A lã de rocha é feita de rocha basáltica e vulcânica e alguns outros minerais. A lã de vidro, ela é feita de sílica e sódio, que seria a areia e o vidro, que vem do assoreamento dos rios. Ambos são tóxicos e exigem um equipamento de proteção durante a instalação. Outro ponto negativo delas é que durante o uso da casa, principalmente uma que vai se movimentar, elas soltam resíduos, que são prejudiciais à nossa saúde. Por isso, nós tivemos todo o cuidado de ensacar a pouca quantidade que nós usamos. Já a lã de PET, ela é um material reciclável. Ela vem da reciclagem das garrafas PET. É feita de 100% poliéster. Ela é ecologicamente correta e sustentável. Ela é hipoalergênica, não causa nenhum mal à saúde do instalador, não requer equipamentos de proteção e o seu manuseio e instalação são simples, rápido e fácil. Não requer nenhum profissional especializado para fazer a instalação, como alguns outros produtos exigem. No caso da espuma expansiva, exige todo um equipamento de proteção, treinamento e equipamentos específicos para isso. Voltando para a lã de PET, na sua fabricação não é utilizada nenhuma água, nenhum tipo de resina ou qualquer outro componente volátil. Isso garante uma estabilidade muito maior. O da Tiny House. Ai, que moço! Que é isso? Lar docilar na Tiny House, é isso? Fala lar docilar. Rock and roll, velho. Caraca, velho.